Esse aqui é o terceiro vídeo, meus amados irmãos. Eu convido você, humildemente, para assistir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Pode ser um convite de um irmão que vos ama o seu ser e não os seus bens, junto com o nosso Pai Criador. Pois muito bem, meus amados, eu estou aqui em Pedro 2, capítulo 2. Pedro 2, capítulo 2. Esse texto aqui, ele pertence ao nosso irmão Enoque. Tá certo, meus amados? Pertence ao nosso irmão Enoque. Tá em Judas também. Mas cada coisa precisa de uma apuração mais de explicação. Mas eu vou apelando desse jeito aqui, que só não entende se não quiser. Tá bom, meus amados? Estou aqui então, Pedro 2, capítulo 2, versículo 4. Com efeito, aqui, meus amados, diz assim, ó: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram. Assim, ó, aqui quando está falando de Deus, eu já expliquei lá no primeiro vídeo, segundo vídeo, que essa história pertence ao nosso irmão Enoque, e lá ele não falou Elohim, ou Deus, né? Porque existe, na verdade, um Deus no singular dos Elohim, tá bom, meus amados? Então aqui essa história, como pertence ao Pai Criador, eu vou ler o Pai Criador, ou existência, tá bom, meus amados? Você que é um irmão sincero, uma irmã sincera, que não gosta de julgar, condenar ninguém sem antes ter provas o suficiente para corrigi-lo, ou então, né, fazer a devida correção. Então você vai fazer isso comigo também. Vai assistir os outros vídeos, não vai ser leviano no julgamento contra esse irmão aqui, que está sendo sincero. Tá bom, meus amados? Então está aqui. Com efeito, se o Pai Criador, né, ou existência, não poupou os anjos que pecaram. Meus amados, eu pergunto para você. Lá no começo do mundo, existiam as leis escritas. Você, irmão, você, irmã, que tem lido a Bíblia dia e noite, eu pergunto para você que me ouve. Tinha? Deixa eu ler para você, meus amados. Fazer alusão aqui. Romanos capítulo 2, versículo 12. Todos aqueles que pecaram sem leis escritas. A lei escrita, meus amados, de Abraão até Moisés, ela deu 450, 430, algumas passagens falam em 30, outras 40. Então dá 400, vou deixar para 430. Pode ser? Então a lei escrita de Abraão, mas de Abraão para trás, até o começo do mundo, até Enoque, vamos dizer assim, não tinha as leis escritas, meus amados. Todo pecado é a violação de uma lei. Eu peço para você, por favor, procure aí, se você quiser, claro, procure na internet, procure no dicionário, e você vai ver que todo pecado é a violação de uma lei. Então, quando esses anjos aqui, junto com a humanidade, que eles não pecam sozinhos, tá certo, meus amados? Quando eles pecaram, que eles violaram uma lei, qual foi a lei que eles violaram? Nas suas consciências e corações. Foi a lei natural, que eu vou explicar aqui na medida do possível, para todos vós saberem o que é a lei natural, o que é a lei primordial, a lei única, a lei deste Pai Criador, a lei deste Pai Criador, o qual nosso irmão serviu, o qual nós estamos servindo, esse Pai Criador ou existência. Essa lei natural, esses anjos pertencem, são filhos do nosso Pai Criador, o qual Enoque serviu, o qual não é Deus. Esses anjos, então, pecaram lá no começo, ficando com as mulheres, que o próprio relato de Enoque fala isso. Então lá eles pecaram, e não tinha as leis escritas para eles a violarem. Foi a lei natural. E eu vou explicar para você, então, que existem duas leis, então, no mundo. As leis bíblicas, as leis escritas dos Elohim, deuses, forças ou poderes. Tá certo? Anjos, porque na Bíblia, meus amados, na Bíblia, a Bíblia explica que esses Elohim, esses deuses, eles são anjos, eles não são nada mais do que isso. Em várias passagens, o trabalho da angeologia aí tem feito um trabalho excelentíssimo de deixar muito bem esclarecido de que os deuses da Bíblia são anjos. E todo anjo tem um nome, então deveria aparecer o nome deles, né? Mas tudo bem. Tá certo, meus amados? Então assim, ó,
Então foi dentro dos contextos da lei natural que esses anjos e também o ser humano pecou, porque ele tem o livre árbitro de escolher, né, meus amados? No outro vídeo tem um pouquinho disso. Eles também, nós temos o livre árbitro de escolher, fazer o que é certo, o que é errado, e eles escolheram então se afastar do nosso Pai. Está lá em Gênesis capítulo 6, aonde fala que a humanidade se desviou-se. E apesar de lá estar falando de Deus, mas se desviou-se deste Pai Criador, o único ser supremo de luz. Então se desviou-se, e ele, nada mais justo que não colabora com o pecado, se afastou-se também, mas não totalmente, mas se afastou-se então aonde entra a maldição. Ficamos sem vida e sem luz, porque existe 2 capítulos onde fala de mortes, fala em Adão e Eva, e fala neste capítulo, que é a própria Bíblia de Jerusalém, que ficou maravilhosa na explicação, que explica isso aí pra gente, e outras também explica que só não entende quem não quer, tá certo, meus amados? Mas eu vou resumir na medida do possível, e a gente vai chegando numa conclusão, meus amados, tá bom? Então, se você é um irmão sincero, uma irmã sincera, né, um irmão sincero, uma irmã sincera de coração, tá procurando uma liberdade espiritual, então aqui tem um irmão sincero que vos passará uma experiência de muito tempo, e agora com uma espiritualidade uma espiritualidade singular, né? Uma espiritualidade ímpar, para você ficar a par então das obras do nosso Pai Criador, do qual nós estamos enganjados com Ele, e também lutando para recuperar os seus filhos que se rebelaram contra Ele, para recuperá-los e não para destruí-los. O Pai faz isso, os filhos e filho dele faz isso também. Não luta para destruir os seus irmãos, luta para levantá-los, para recuperá-los, colocá-los no seu devido lugar, aonde é que eles têm que estar, nos braços do Pai novamente. Tá certo, meus amados? Esse é o Pai de amor, o Pai bondoso, o Pai fiel, o Pai verdadeiro, o Pai justo, o Pai amigo, o Pai que ama, que só tem amor puro no coração, que não carrega nenhum tipo de ira, nem ódio, nem vingança. E é isso aí, esse é o nosso Pai, meus amados. Então, está aqui o vídeo a respeito dos anjos, tá bom? Se você quiser, como eu até gostaria, né? Eu já tenho visto alguns vídeos aí na internet, né? Nesses alguns canais na internet, que o nosso Pai Criador abençoe todos os donos aí dessas redes aí, que tem nos dado a oportunidade de se expressar aqui, né? Bênção do nosso Pai Criador para todos vocês aí, meus amados irmãos e irmãs, né? Do YouTube, do Google e de todos os outros canais, né? Eu não vou aqui citar todos, quem conhece, conhece, mas então bênção para todos. Assim, ó, tenho visto muito, vou refutar, né? Refutar quer dizer, vou corrigir isso aí, vou mostrar que não é bem por aí. Por favor, eu gostaria de encontrar muitos irmãos e irmãs que pudessem fazer esse trabalho aí, essa tentativa de refutar o que esse irmão sincero que está falando, que vai estar me ajudando, o nosso Pai Criador, e me ajudando muito a nós esclarecer esses assuntos aqui junto, porque eu não sou mestre, não sou professor de ninguém, não quis, não quero e não vou ser, mas vou fazer o trabalho para o nosso Pai Criador na medida do possível, para ficar esclarecido alguns assuntos que muitos irmãos e irmãs não têm se apercebido disso, e o nosso Pai tem nos dado uma espiritualidade para resumir isso aqui, que é o que Ele quis, é o que Ele quer, porque desse jeito nós vamos ficar a par de um conhecimento sobre o que é o pecado dentro dos contextos da lei natural. Vamos saber o que é a lei natural, o que é a lei do nosso Pai Criador, a lei que está sobre o ser, está no ser humano, está no universo, está nos seres espirituais, está no pecado sem leis escritas. Os anjos pecaram dentro dos contextos da lei natural. Está aí a prova de que existe essa lei natural nas consciências e corações dos seres espirituais, dos seres humanos, e está em todos os seres. E a lei que está no universo inteiro natural, mas diferentes umas da outras, né? Mas são todas naturais, porque o Pai reina sozinho através dessas ordenanças que Ele estipula e já estipulou. Umas estão estabelecidas e outras vai se estabelecendo em nós e nos outros seres, momentaneamente, dia a dia, ao longo da vida. Então nosso Pai rege sozinho pela lei natural, a lei do nosso Pai Criador. Essa é a lei única, legítima, da qual está gravado nos nossos corações e não tem como arrancá-la.
É a lei do qual o pai sozinho faz o seu papel de pai de amor, nos aconselhando, e você vai acompanhar se você quiser o estudo deste irmão aqui, e você só não vai concordar se você não quiser. Mas se você quiser, eu convido. Vem estar com o nosso Pai Criador, esse Pai único. Ele vos ama, Ele vai libertar você se você precisar, Ele vai te curar, Ele vai te alcançar onde que você estiver. Não importa se você está no hospital, não importa se você está dentro de casa, não importa se você está debaixo de uma ponte, nosso Pai ama o seu ser, não é os seus bens. Não se preocupe que o nosso Pai aqui, Ele ama o seu ser. Ele não está preocupado com a sua riqueza, com os seus bens, Ele está preocupado com o seu ser, filho. Tá bom, filha? É que Ele está preocupado. E nós com Ele. Porque os dias estão os maus. Os dias estão maus. Está apelando para o fim. Não o fim do planeta, mas o fim desse sistema. O fim de muitos que vivem nele, incluindo eu. Tá certo, meus amados? Então eu vou apelar agora para Romanos capítulo 2, versículo 12. E se eu não me engano é o quarto vídeo. Esse aqui é o terceiro, vamos pro quarto. Tá certo, meus amados? Então até já. Bênção do nosso Pai para vocês todos, tá bom? Para todos os irmãos que têm lutado para explicar, resumir a Bíblia, estudando o hebraico para o português, para de maneira geral, sabe? De maneira geral, para todos os que têm lutado para o bem, para o nosso Pai. Bênção do nosso Pai para todos vocês, meus amados, independente da sua etnia, da nação que você vive. Bênção dele para você, pai, para você, mãe, para você, filho, para você, filha, para vocês todos, aonde quer que você se encontre, seja nas maiores dificuldades, ou seja em abundância, porque o nosso Pai ama e abençoa a todos, independente das suas condições, tá certo? Então vamos para lá.